quadro Entenda Direito, nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum de acontecer. E para falar sobre isso, nós convidamos o Dr. Daniel Delgado para nos trazer todas as informações. Seja bem-vindo, Dr. Daniel, a mais uma vez aqui no Jornal TV Sul. Eu que agradeço essa oportunidade que a TV Sul sempre nos traz aqui para tentar esclarecer alguma dúvida do telespectador. Então vamos começar com um exemplo. Você está trabalhando na sua empresa e quando você recebe o seu contra-cheque lá todo mês, lá vem escrito desconto do INSS e do FGTS, né? Só que quando você vai se aposentar, você vê que não tem nada lá, não tem nenhum valor recolhido. Só tem a sua data de entrada e a data de saída. O que fazer, Dr. Daniel, nesses casos? Olha, a gente tem deparado com algumas situações que a empresa ela desconta do empregado o percentual devido ao INSS, que é de competência e de responsabilidade do empregado, e deixa de recolher e repassar esses valores ao INSS. E aí é muito comum a pessoa, quando vai dar a entrada na aposentadoria e recebe aí uma informação por parte do INSS dizendo o seguinte, que existe uma lacuna que não foi recolhido pela empresa. Isso é uma apropriação indébita, isso é um crime praticado pelo empresário que recebe, desconta do salário do seu empregado uma importância devida ao INSS, que é de responsabilidade do empregado, e não repassa isso ao INSS. O que ocorre é que a responsabilidade da fiscalização do recolhimento do INSS compete a duas pessoas. Uma, do INSS, de fiscalizar aquele empregador, aquela empresa que recolhe, desconta do seu funcionário e não repassa ao INSS, e também há uma responsabilidade por parte do empregado em também fiscalizar se há ou não um recolhimento do INSS por parte do empregador. Então, eu aconselho, Adriano, eu sugiro ao empregado que ele abaixe o aplicativo do INSS e, através do aplicativo do INSS, ele confere todos os meses se está sendo ou não repassado pelo empregado, pela sua empresa, a contribuição devida ao INSS para evitar danos futuros. O mesmo ocorre com o recolhimento do fundo de garantia. Ele abaixa um aplicativo da Caixa e ele tem como fiscalizar se houve ou não um recolhimento do fundo de garantia que foi descontado no seu holerite. Quer dizer, então, que o empregado ele deve fazer ele conferir, né? Ele deve baixar lá o aplicativo que ele vai ter... Existe a responsabilidade no que diz respeito ao recolhimento do INSS do Instituto Nacional de Previdência Social de verificar se o empregador está ou não repassando aos cofres públicos aquilo que ele desconta do empregado. Ponto. Só que o INSS não tem funcionário, não tem contingente pessoal para que faça esse tipo de acompanhamento. Né? Existe aí uma defasagem de mais de 20 mil funcionários, há anos que não há concurso para o INSS, então não tem, o INSS não tem esse tipo como fiscalizar. Agora, o funcionário diligente, aquele que se preocupa com a sua situação no que diz respeito ao recolhimento do INSS, seria interessante ele baixar o aplicativo do INSS e ele verificar se está tendo recolhimento ou não. Até por uma razão muito simples. Se amanhã ele tiver acontecer um acidente, né, dificulta ele ficar afastado pelo INSS em razão da falta de recolhimento. Embora a responsabilidade é do INSS e não do empregado. O que a gente chama atenção é para que o empregado fiscalize o seu empregador se realmente ele está recolhendo aquilo que é desconta dele. Porque se não estiver recolhendo, isso é um crime de apropriação indébita, é um crime federal
e os sócios da empresa são responsabilizados criminalmente em razão dessa apropriação indébita, tanto do INSS quanto do Fundo de Garantia. Certo. Bom, doutor Daniel, então o trabalhador não pode ser penalizado por um erro do empregador, né? Mas e se isso acontecer, o que ele deve fazer? Ele deve entrar com uma ação trabalhista? Ele deve reclamar, ele deve levar isso ao conhecimento da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, por sua vez, levará ao conhecimento do Ministério Público Federal, que vai indiciar o empregador numa apropriação indébita. Isso é uma apropriação indébita, é crime, e os responsáveis pelo desconto do Fundo de Garantia e do INSS e não repassado aos órgãos, né, o INSS e o gestor do Fundo de Garantia, que é a Caixa Econômica Federal, vai responder criminalmente. E, obviamente, será punido com multas, juros e correção monetária e terá que recolher a favor do empregado. No que diz respeito ao INSS, numa eventual pedido de aposentadoria, isso não vai atrapalhar a pessoa aposentar, porque ela tem um contrato de trabalho em vigor, onde tem a data de admissão e tem a data da demissão. Se existe uma lacuna de não recolhimento do INSS por parte do empregador, há aí os indícios de apropriação indébita, mas isso não, o empregado não pode ser penalizado, não pode deixar de aposentar em razão dessa lacuna, porque é de responsabilidade do INSS fiscalizar. Não fiscalizou, ele tem que aposentar o empregado e resolver isso com o empregador. No caso do Fundo de Garantia, já é um pouco mais problemático, porque aí o empregador recolheu o Fundo de Garantia, a parte do Fundo de Garantia que é de competência do funcionário, não repassou à Caixa Econômica Federal, e aí o que acontece? Ele está em débito. E aí o empregado tem um prejuízo porque realmente ele não tem valores a sacar numa eventual aposentadoria ou numa eventual demissão. Então, existe essa situação. E uma outra preocupação por parte do Fundo de Garantia, que era trintenário a discussão de recolhimentos ou não do Fundo de Garantia, você poderia discutir isso durante 30 anos. Né? Hoje, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou um entendimento que só pode se discutir os últimos 5 anos. Então, cabe ao funcionário abaixar o aplicativo da Caixa e verificar se o seu patrão, se a sua empresa está descontando o Fundo de Garantia seu e se está repassando ao gestor, que é a Caixa Econômica Federal. Porque senão, quando ele for demitido ou passado os últimos 5 anos, ele toma prejuízo naquele saldo poupança, que o Fundo de Garantia nada mais é do que uma poupança forçada para quando o empregador é demitido, tenha um saldo para ele sobreviver até que ele arrume um novo emprego. Tá certo. Bom, então tá aí uma dica muito importante para você, empregado. Bom, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo de hoje e que tenha esclarecido todas as suas dúvidas. E obrigado, doutor Daniel, mais uma vez. Estamos às ordens. E temos certeza, né, Adriano? A gente está discutindo aí, o Entenda Direito vem com nova cara e a partir da semana que vem a gente vai estar aí levando ao conhecimento do público como é que vai ser discutido aí o Entenda Direito a partir de uns 10, 15 dias próximos. Isso aí, muito obrigado e até a próxima.